Estamos ao vivo, então. Acontece, gente. Acontece o pessoal ao vivo, né? A pessoa que, em vez de continuar com a gravação, não, ela para a gravação. Incrível isso. Mas vamos lá, então. Então, na nossa review de hoje, vou ter que falar de novo, né? Na nossa review de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos principais da nossa apostila, tá? Eu não vou focar muito em vocabulário, porque vocabulário é uma coisa que você já tem. Então, se vocês quiserem aí, no finalzinho, eu coloco aí pra vocês alguns sites para que vocês possam pesquisar o vocabulário. Não utilizem Google Tradutor, por favor, tá bom? Dica da tia Ju. Dica de tradutora. Por favor. Google Tradutor, ele traduz algumas palavras corretamente. O problema é que ele traduz no sentido literal da palavra, não pelo contexto. Então, quando você joga um texto lá no Google, eu já sei que é do Google Tradutor. Por quê? Porque tá na cara que tá no Google Tradutor. Então, assim, não tem como escapatória, tá? Então, eu vou saber o que é. E aí, eu utilizo outros sites. Então, se vocês quiserem, depois do finalzinho, eu mando pra vocês, eu mostro aqui pra vocês, tá bom? Então, olha só o que a gente tem no nosso Book 4. Vamos voltar aqui, né? Falei demais já. Olha lá. Esse aqui é todos os conteúdos que nós vimos no Book 4, tá bom? Então, na unidade 1 e 2, nós falamos sobre comparatives. Nós falamos na unidade 3 e 4 sobre superlatives. Olha lá. Na unidade 5 é um especial, né? De superlative and comparatives, tá bom? Aí na unidade 6 e 7 nós falamos sobre present perfect, né? E aí a gente na unidade 8 também, né? Mas aí a gente focou um pouquinho mais na duração de ações, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na unidade 9 nós falamos sobre present perfect continuous, né? Que é um outro tempo verbal já. Na unidade 10 nós falamos sobre second clause. Na unidade 11, job interview. Isso aqui eu não vou focar hoje, tá? Isso aqui é mais frasezinhas prontas. Então a gente tem lá no YouTube, na live do YouTube eu coloquei lá pra vocês verem, tá? Requests and permission, eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Jared as a subject, a gente vai falar um pouquinho sobre, tá bom? Esse verb related to work, health problems, can't and mustn't. Isso aqui, essa parte aqui de baixo eu não vou focar muito, porque é mais vocabulário, tá bom? Eu vou falar um pouquinho, vou citar um pouquinho esse can't e mustn't, mas não vai ser uma coisa muito aprofundada, tá bom? Na verdade, hoje não é uma aula para ser aprofundada, né? É só para tirar dúvidas e pra gente, e pra vocês lembrarem os pontos principais de cada tópico, né? Deixa eu só ver aqui, mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui se eu... Peraí. Bom, então aí, pessoal... Deixa eu ver aqui só um minutinho, pessoal. Olha lá. Vamos lá, então. Deixa eu só... Tava só organizando aqui uma coisinha. E a gente já... Fechou. Bom, então primeiro a gente vai falar de comparatives, tá? Comparatives. Então a gente tem dois tipos de comparatives, tá? Esse aqui não tem na nossa apostila, tá bom? Mas eu geralmente passo porque ele é um comparativo também. Então se vocês forem olhar em outro site, se vocês forem assistir algum outro vídeo de algum outro professor, né? Que é importante que vocês façam isso também, tá? É legal que vocês vejam que a gente tem o comparativo de equality e de superiority, tá? De igualdade, que é o caso aqui, e de superioridade, tá bom? O de igualdade é isso aqui, é essa estrutura aqui, é o as e o adjetivo no meio, tá? Então, lembra, comparative e superlative eu vou usar adjetivo, tá bom? Isso aqui eu falei bastante nas aulas, meus alunos devem estar craque, devem estar cansados de tanto ouvir isso aqui. Vamos lá, olha lá. Olha os exemplos que a gente tem aqui, ó. Eat is as good as sleep. Então, comer é tão bom quanto dormir. Então, eu estou comparando os dois. Então, eu estou comparando que comer é bom, mas no mesmo nível que dormir.
Tudo bem? Então é isso que eu vou colocar, tá? Olha o outro exemplo, ó. She speaks French as well as the rest of us, né? Então ela fala francês tão bem quanto o resto de nós, né? Então aí você pode ver que a gente está nivelando as coisas, né? Olha só o outro exemplo, ó. Christina, aí aqui na negação, ó. Na negação a gente não vai usar o as e o as. Nós vamos usar o Christina is not so tall as, tá? Então a gente vai usar not so, o adjetivo e o as, tá bom? Então é isso que nós vamos utilizar aqui. Fechou? Mas agora, isso aqui é só um adendo, tá? É só um parênteses, porque eu sempre gosto de mostrar que tem esses dois lados. Mas o que a gente tem realmente na nossa apostila é isso aqui, ó. Superiority, tá? Então, superioridade. Quando eu quero falar que um é melhor que o outro, tá? Eu quero comparar duas coisas. Eu tenho uma coisa aqui, eu quero falar que um é melhor que o outro. Tudo bem? Olha só. Eu tenho qual a minha estrutura, né, no caso, primeiramente, né? Eu tenho um adjetivo, adjective. Aí, nesse adjetivo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um ER no final, tá? ER no final, mais o then. Tudo bem? Esse é o básico, tá? Esse é o básico, a estrutura básica. Porém, no inglês, a gente tem que dividir não. A gente tem uma classificação de adjetivos, tá? O que é essa classificação? A gente divide, né, os adjetivos entre short e long, tá? É isso que você tem que lembrar. Então, toda vez que você pensar em adjetivo, você fala assim, ele é short ou ele é long? Ele é curto ou ele é longo, né? É isso que você tem que lembrar. Olha só. Short adjectives. Olha só os exemplos que a gente tem aqui, ó. My clothes are better than yours. Tudo bem? Então, aqui, ó, adjetivos curtos, tá? O que a gente faz? A gente coloca o ER no final. Tudo bem? Por exemplo, eu vou pegar aqui meu notepad. Eu vou ficar aqui com os slides e com o notepad, tá? Que aí vai auxiliar, porque nem tudo tem slide. Tá bom? Deixa eu abrir aqui meu notepad, porque minha lousa virtual, né? Agora que a gente tá nesse formato, né? Vamos lá, vamos pegar aqui, o better tá ali, só pra vocês saberem, ó, tá assim, my clothes are better than yours. É uma frase feia? É uma frase feia, mas que dá pra gente usar aí como exemplo, tá? Olha lá, minhas roupas são melhores que as suas. É uma frase feia, eu disse que era uma frase feia. Mas não vamos olhar o negócio da frase. Vamos lá. Better, ele tá aqui como uma variação do adjetivo good. Tudo bem? Do adjetivo good. Depois eu falo um pouquinho mais sobre good pra vocês, tá bom? Mas basicamente alguns adjetivos sofrem uma alteração. Eu vou falar pra vocês. Calma, tá tudo certo, tá bom? Olha lá, eu vou pegar um outro exemplo. Vamos supor que eu estou estudando várias matérias. E aí eu quero fazer uma comparação entre o inglês e a matemática. Então eu posso falar assim, ó. English is easier than math. Tudo bem? Deu pra ver? Ó lá. O inglês é mais fácil do que o matemática. Olha só o que eu fiz. Eu peguei o easy, o adjetivo easy, tá? Eu vou até colocar aqui do ladinho, ó. Ele é o easy, tá? Esse é o adjetivo que eu usou. Easy de fácil, tá? E aí, pra colocar na minha frase do comparative, olha o que eu fiz. Eu peguei o easy, só que aí eu tirei o y que estava aqui e coloquei IER, tá vendo? Por quê? Lembra que eu falei da regrinha aqui, ó? A gente tem que colocar adjetivos curtos, eu coloco um ER, tudo bem? E aí, por isso que ficou assim, tá? ER. Só que aí eu não posso colocar um ER junto com o Y. Não posso colocar assim, ó. Opa. Eu não posso ficar assim, eu tenho que colocar assim, tudo bem? Vamos pegar outro exemplo, ó. Vamos comparar, sei lá, preço de alguma coisa, sei lá, preço de celulares. Estou aqui com o celular, né? Vou falar assim, Samsung is cheaper than
than apple. Por favor, gente, não fala apple, fale apple. Não existe apple. Eu não sei de onde que tiraram esse apple. É Apple, tá bom? Por favor. Olha lá. Samsung é mais barato do que a Apple. Tá vendo que eu tô comparando duas coisas? Eu pego dois objetos e aí eu comparo os dois, né? Eu pego um e comparo o outro, qual que é melhor, qual que é o pior. Tudo bem? Esse cheaper, ele tá pro adjetivo de cheap. Tá? E aí, no caso, ó, tá vendo? Ó, cheap, e aí eu peguei e coloquei um R no final. Pra quê? Pra colocar na comparação. Tá? É muito importante também que vocês coloquem o than. Tá vendo que em todas as frases tem o than? Olha lá. O than é como se fosse o comparador. Então eu pego e coloco assim: ah, o Samsung é mais barato do que. Esse do que é o than, tá bom? Do que é o nosso than aí. Beleza? Tranquilo até aqui? De boa? Fácil? Pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Tranquilinha? Sim? Fala comigo no chat, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida de boa, Gi. Então, beleza. Olha lá. Isso aqui a gente viu bastante, né? Olha lá. Long adjectives. Então, eu tenho adjetivos longos aqui. Olha só. Para adjetivos longos, o que são adjetivos longos? Adjetivos que têm mais de 2, 3 sílabas, né? Mais de 3 sílabas, no caso. Né? Adjetivos curtos é adjetivos que têm 2 sílabas no máximo aí. Né? E adjetivos longos, adjetivos que têm mais de 3 sílabas. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o more, tá vendo? E vai colocar o adjetivo. Olha lá, vou fazer um exemplo. Ó, São Paulo is more polluted than Paraná. Então, São Paulo é mais poluído do que Paraná. Tudo bem? Então, só por causa do adjetivo ser longo, eu vou usar o more, certo? Vamos pegar aqui o meu notepad aqui. Olha lá. Vamos supor, vamos tentar inverter, ó, dá pra inverter, ó. Apple is more expensive, se eu quero falar que é caro, né? Então, eu uso expensive than Samsung. Tudo bem? Então lá, more expensive than, do que, sempre do que, tá? Não esqueça desse than. E aí, um outro objeto. Tudo bem? Isso aqui é bem facinho, tá, gente? Bem facinho mesmo, tá bom? Deixa eu pegar aqui a minha apostila, como sempre, né? Eu sempre uso a apostila nas aulas, eu acho que fica melhor para vocês visualizarem, né? Olha só. Deixa eu abrir aqui para vocês verem como é que funciona. É bem facinho, tá? Não tô achando, depois eu... Então, não, tá aqui. Vou compartilhar com vocês. Então, na unidade 1, ó. Aqui, ó, tá vendo? Na unidade 1, então, a gente vai falar um pouquinho sobre long adjectives. Então, tem vários exemplos aqui para que vocês possam seguir, né? Ó, complicated, more complicated than, popular, more popular than, e assim por diante. Então, vocês têm tudo aqui certinho, tá? Na unidade 1. Na unidade 2, a gente vai continuar falando sobre comparative, só que para adjetivos curtos, tá vendo? E aqui tem todas as regrinhas, ó. Deixa eu aumentar aqui. Acho que o pessoal do celular não tá... pra ver melhor. Olha só. Olha lá, tá vendo? Tá? Então eu tenho todas as regrinhas, ó. Então cheap fica cheaper, tall, taller, long, longer, né? E assim por diante, ó. Terminou com E, o que a gente faz? Coloca um R, né? Porque a regrinha do R, tá? Tem alguns adjetivos que tem esse CVC, né? Consoante, vogal, consoante, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Então, consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última letra e coloca o ER, tá? Só que esse aqui tem que ser uma sílaba tônica, tá bom? Olha lá.
terminando com o Y, né, a gente remove o Y e acrescenta o IR. Mas lembrando que não é tudo Y, tá? Quando terminar com o Y e antes tiver uma consoante, ó, nós tiramos o Y e colocamos o IR. Toda vez que tiver um Y com vogal, nós não precisamos fazer esse trabalho, né? Dar esse trabalho de modificar o nosso adjetivo. Ok? Olha lá, depois, na unidade 3, nós começamos a falar um pouquinho sobre superlative. E aí eu vou mostrar pra vocês o que é o superlative agora, né? Ai, gente. O coordenador aqui, ele não tá legal hoje. Olha, acontece, gente. Aqui acontece de tudo aqui nessa escola quando vocês estão aqui. Ele parece um tornado hoje. Você tá doido? Olha só, pessoal. Um superlative. O que é um superlative? Deixa aqui meu negocinho, meu tornado. Gente, eu trouxe um tornado aqui pra escola. Não sei se eu mostrei. Aqui, ó. É um negócio, ó, que você faz e aí vira um tornado. Mas enfim, vamos continuar aqui na nossa review, né, Aleph? Por favor, coisa que acontece no ao vivo, gente. Enfim, no superlative, então no comparative a gente está comparando dois objetos, né? Eu pego um objeto, outro objeto e vou comparar os dois. Só que aqui no superlative eu quero falar que um é melhor que todos os outros, tudo bem? Todos os outros. Quero falar que ele é o melhor, a melhor de todos, tá? E aí, da mesma forma que eu tenho short adjectives e long adjectives no comparative, no superlative eu também vou ter isso, tá? Então, só pra vocês relembrarem, ó lá. Aqui, no caso, eu vou usar o the, deixa eu voltar aqui, ó, vou usar o the, tá? Um adjetivo que vai terminar, né, com est, né, que é o est, tá? Olha como é que fica, né? It's the smallest dog I've ever seen. So cute, né? Ah, esse é o menor cachorro que eu já vi. Então, dentre todos os cachorros que eu já vi, esse é o menor. Tudo bem? Então, é isso para isso que serve o superlative. Olha lá. São Paulo is the largest city of Brazil. Então, São Paulo é a maior cidade do Brasil. Então, de todas as cidades, São Paulo é a maior, né? Tudo bem? Aí depois a gente tem o que, ó? Long adjectives. Deixa eu voltar aqui. Olha lá, a gente vai usar... Lembra que lá no comparative a gente usava o more? Aqui nós vamos usar o the most. The most, e aí a gente vai colocar o objeto, o adjetivo, né? Então, ó, John is the most important person of my life. Então, dentre todas as pessoas que estão na minha vida, John é a mais importante. Tudo bem? Olha lá. Traveling to Disneyland is the most exciting thing to do when you're a kid. Então, viajar para Disney é a coisa mais legal de se fazer quando você é criança, né? Então aí vocês podem perceber que tem é bem parecido com o comparative, mas precisa dar uma relembradinha. Dúvidas até aqui? Não? Fala comigo! Deixa eu beber uma água que eu falo pra caramba, gente. No? Alright. Ai, vocês são lindos. Vocês não têm dúvida, gente. Vocês são muito inteligentes. Tá doido. Olha lá. Como sempre, né? Sem dúvidas. Beleza, Carlos. Olha lá. Aqui a gente tem uma tabela com com adjetivos irregulares, né? Então, além dos verbos irregulares que a gente já estudou, né? Nós vamos ver ele ainda hoje, né? Nós vamos ver um pouquinho, mas a gente ainda tem os adjetivos irregulares, olha só. Então, o adjetivo ele vai ficar de uma forma, tá vendo? Aí no comparative ele muda totalmente, que é o caso do better. Lembra lá que eu falei que ia falar depois? Por causa disso. Porque o better, ele é um adjetivo irregular, tá? E aí, no caso, a gente tem que prestar atenção na hora. A gente não vai falar gooder, né? Não vai falar assim, como é que era a frase que eu já esqueci? Deixa eu pegar aqui a frase. Cadê? Tá aqui, ó. My clothes are better than yours. Não. Você vai falar assim, as minhas roupas são... você vai falar, my clothes are gooder than yours. Não existe gooder, né? Não existe isso aqui. Isso aqui tá errado, gente. Isso aqui, esquece, apaga do mapa, tá? A gente vai usar o better, tá?
E aí por isso que a gente tem essa tabelinha, tá bom? Essa tabelinha, gente, eu peguei na internet. Tem na internet, tem em qualquer site que vocês pesquisarem, vocês vão só pesquisar lá, adjetivos irregulares em inglês, que aí vai aparecer um monte de tabela, com até mais adjetivos que esses aqui. Esses aqui são os mais simples, né? São os mais utilizados, tá? Então, só para vocês terem aí noção de que na nossa atividade vai ter isso aqui, tá? Então, é legal que você lembre de colocar certinho, tá bom? Olha só. Beleza? Então, agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o Present Perfect. Esse aqui... Vou até beber uma água. Que esse aqui, ó... Bom, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Nós vamos ver aqui... Vou mostrar aqui pra vocês na apostila de vocês como está, tá? E aí eu vou... Ó, aqui na unidade 5, isso aqui que é importante de vocês saberem, tá bom? Só pra ressaltar, antes da gente começar a falar sobre Present Perfect. Olha só, na unidade 5, a gente tem um vocabulário de adjetivos especiais, tá? Esses adjetivos, eles podem ser usados das duas formas, tá bom? Tanto, ele não é classificado, por exemplo, como short ou long. Ele pode ser usado sempre, né? Hidratada. Adorei. Professora hidratada. Isso aí. Nossa, eu tô aqui vendo as coisas e eu nem vi. Então, vamos lá. Aqui a gente tem alguns adjetivos, ó, na página 23. A gente tem alguns adjetivos que são especiais, né? São os special adjectives. E aí, ele pode ser usado tanto... Ele não é classificado como, por exemplo, short ou long. Ele pode ser usado das duas formas, tá? Então, eu posso cleaver, né? Cleaver, se a gente for parar pra pensar, a gente vai classificar ele como adjetivo curto. Só que ele pode falar tanto cleaver, quanto more cleaver. Eu utilizo mais esse more cleaver. Por quê? Porque cleaver é muito e aí dá um chute às vezes. Então eu uso mais esse more cleaver. Os meninos já estão me zoando. Por isso que eu não gosto de dar aula aqui nessa sala. Porque os meninos ficam aqui, todo na frente assistindo minha aula. Aí todo mundo fica rindo da minha cara. Olha só que legal. Ou a gente pode usar, né, no superlativo, o cleverest ou the most clever, tá? Então aqui, ó, tem tudo aqui pra vocês olharem aí. E, claro, tem uma tabelinha de adjetivos irregulares pra vocês também. Tá bom? Bom, vamos, sem mais delongas, começar então a falar sobre a unidade 6, né? A Unit 6. Olha lá, Present Perfect. Quando é que eu vou usar esse diacho? Quem é que lembra? Alguém aqui lembra o que era Present Perfect? Hoje eles não têm dúvidas? Hoje eles não têm dúvidas. Hoje eles estão quietinhos. Hoje, engraçado, né, Gi? Todo dia que a gente vai ter aula aqui, eles perguntam alguma coisa, né? Aí hoje não, hoje eles não têm dúvida. Até agora, né? Vamos esperar, mas quem sabe eles não vão, depois de a gente começar a falar um pouquinho sobre Perfect, eles não comecem a fazer umas dúvidas também, né, Aleph? Hoje o Vini tá aqui também. Olha só, alguém lembra o que era o nosso Present Perfect? Alguém lembra como é que a gente ia usar? Alguém tem ideia de como funciona? Antes da gente começar a falar sobre eles, cadê a Ingrid, a Thalita, o Carlos, a Bianca, a Gi? O que vocês lembram aí de present, de present perfect, né, no caso? O Kevinho entrou. E aí, Kevinho? O que você tem aí? O que você lembra de Present Perfect? Você lembra alguma coisa ou não? Todo mundo tá com vergonha? Gente, não precisa ficar com vergonha não, viu? Vocês podem falar, vocês podem perguntar, sem dúvida nenhuma, tá? Olha lá, o Present Perfect, pessoal, a gente tem 5 formas de utilizar. Basicamente, o que a gente vai fazer, né? Basicamente, o Present Perfect, ele vai falar de uma ação do passado que possui influência no presente, tá? Ou seja, é uma situação que está entre presente e passado, tá bom? Então, é meio doido de entender, mas vamos lá, vamos junto. Olha só. Então,
a primeira forma de uso, então aqui eu classifiquei aqui em 5 formas de uso para que vocês possam fazer isso na casa de vocês. Ó, então, uma ação ou situação iniciada no passado e que permanece no presente, tá? Então, I have lived in Bristol since 1984. Eu moro em Bristol desde 1984, né? E continuo morando, né? Uma ação realizada durante um período e que ainda não tenha sido finalizada. Então, foi feita essa ação foi realizada, sei lá, durante uma semana. E aí, ela ainda pode ser que ela teve uma repetição e ainda pode ser que ela repita de novo no final de semana, enfim. Então aí, esses americanos só inventam, né? Exato. Doido, né? Então aí a gente vai usar esse tempo verbal para falar dessa situação que começou lá no passado, né? Que foi realizada durante o período, mas que ainda não pode dizer que ainda não foi finalizada. Que é o caso aqui, né? She has been to the cinema twice this week, né? Então ela foi ao cinema 2 vezes essa semana. E a semana ainda não acabou, ou seja, pode ser que ela ainda vá, né? Olha só a terceira forma, né? Uma ação repetida em um período não especificado, entre passado e presente, né? Então, eu tô contando para alguém quantas vezes que eu fui várias vezes para algum lugar, né? Por exemplo, we have visited Portugal several times. Então nós visitamos Portugal várias vezes, né? Então a gente também vai usar o present perfect nessa situação, tá? Uma ação concluída no passado recente, indicada pelo termo just. O que é um passado recente? Sabe o Vini? O Vini acabou de entrar na nossa sala. Então, he has just entered the room. Olha só o Vini aqui. Hello guys, good afternoon. Valeu. Tá? Então, por exemplo, ele acabou de entrar na sala aqui agora. Então, he has just entered the room. Obrigada por você ter entrado. Deu um exemplo ótimo pra turma. Mal sabia isso que a gente tinha combinado isso, né, Você tinha combinado, né? Não era pra você ter falado, Vini. Não combinamos. Não combinamos. Olha só. E, por último, pra fechar, ó, o Kevin tá te dando good afternoon. Good afternoon, Caio? Kevinho. E, pra fechar, então, uma ação cujo período de ocorrência não seja importante. Por exemplo, vamos supor que o Vini... Fala, Vini, o livro que você leu, Vini. O Poder da Ação. Nossa, o Poder da Ação. Todo culto, o Vini, né? E aí o Vini leu o Poder da Ação, né? Exatamente. E aí em inglês a gente fica assim. Eu não vou traduzir o título do livro porque assim, não sei nem como é que fica a tradução. Mas fica assim, vamos supor. He has read o Poder da Ação. Entendeu? É isso que eu quero falar. É importante pra gente o resultado, o período em que ele fez isso. Ele pode ter lido isso daqui 1 ano, 10 anos atrás, 2 anos atrás, ontem, ou não, né? Então, pra gente, o período da ação que ocorreu não é importante. Então, a gente vai usar o present perfect porque o mais importante pra gente é o resultado, se ele leu ou não. Por isso que a gente vai usar o present perfect nesse caso, tá? Então, o período da ocorrência não é importante nesse caso de leitura de livro ou alguma coisa do tipo, tá? Então, quando a ação não for importante, o período dessa ação não for importante, present perfect. Tudo bem? Olha lá mais alguns exemplos para vocês. Dá uma olhadinha, ó. She has worked in the bank for 5 years. Então, ela trabalhou no banco por 5 anos. Então, começou lá no passado, continua no presente, né? Ela ainda está trabalhando lá. I have worked hard this week. Então, eu tenho trabalhado duro essa semana, né? They have seen that film 6 times. Então, eles viram esse filme 6 vezes. Pode ser que eles vejam de novo, né? I have just eaten, né? Eu acabei de comer, né? O just, ele tem essa ideia, tipo, eu acabei de comer. Sabe, quando você acabou, virou, acabei de comer, entendeu? É isso. She studied Japanese, Russian and English. Então ela estudou japonês, russo e inglês. Olha só, poliglota. Mas é importante pra gente o período que ela fez isso? Não é importante. Pra gente é importante o resultado, se ela sabe ou se ela não sabe. Se ela estudou as 3 línguas
de uma vez, parabéns, ela é ótima, mas não é importante pra gente, tá bom? Tranquilo? Olha só os structures do nosso present perfect para vocês relembrarem, tá bom? Então, a gente vai usar o sujeito da frase, a pessoa, tá? Depois a gente vai usar o verbo have. E é importante o quê? A gente lembrar que tem isso aqui, ó. Toda vez que a gente for falar... Deixa eu apagar isso aqui. Toda vez que a gente for falar desse have, toda vez que a gente for falar no caso do perfect, né? Nós vamos utilizar o have. Tudo bem? Só que quando a gente está falando de present... Deixa eu dar um negócio aqui. Toda vez que a gente vai falar de present, a gente está falando de que a gente pode usar o have ou o has, tá? Eu vejo um monte de gente confundindo o have com o has. Então, para não ter mais dúvidas, tá? O have eu vou usar para os pronomes I, you, we e they, tá? Esse eu vou usar o have. Tudo bem? Agora, para he, she e it, eu vou usar o quê? O has. Eu vejo um monte de gente confundindo o uso do have e do has. Às vezes, é normal, tá, gente? A gente acaba, às vezes, falando as frases, a gente acaba pensando e a gente acaba esquecendo. Isso é normal, tá? Principalmente quando a gente vê bastante frase usando o have e o have, né, no caso, né? Por exemplo, I have, you have, we have. Então, assim, tome cuidado com a situação, tá? Toda vez que você for falar de uma outra pessoa, no caso, vamos supor que eu quero falar do Vini, né? Que o Vini tá aqui do lado, vou usar ele de cobaia. E aí, vamos supor que eu quero falar do Vini. E aí eu não vou falar, he have read, o poder da ação. Não, eu vou falar que he has, ele leu, he has read. He has read. Então lembra, sempre que eu vou falar he, she, it, tem que vir na sua cabeça o has, tá? Porque senão a frase fica toda sem sentido, fica toda errada por um erro besta, né? Um erro simples de exceções, vai, que a gente tem no inglês. Eu sei que a gente tem muitos, né? Como o Kevin falou, né? Os americanos só inventam. E é isso mesmo, o americano só inventa regra pra gente seguir, mas infelizmente a gente tem que seguir, né? Então, não esqueçam de fazer essa troca de have por has, beleza? Então, todas as frases aí, aqui na estrutura do slide, ó, eu coloquei somente o have, tá? Mas, porque, no caso, né, não ia caber eu poder colocar o has aqui. Mas, não esqueçam de que, por mais que esteja só o have aqui, tem o has também, tá bom? Combinado? Não esqueçam. Guardem isso daqui no coração de vocês, tá bom? Pra não esquecer, jamais. Dúvidas referente a Present Perfect? Quem tem mais dúvidas sobre Present Perfect? Deixa eu abrir nossa apostila aqui. Olha só. Então aqui, tudo isso aqui, ó. Ações finalizadas, eu fiz meio com compilado, tá? Da unidade 5, da unidade 6 e 7, tá? 6, 7 e 8, na verdade. Uma coisa que é muito importante de vocês falar, pra gente falar também, é relacionado a esse diálogo aqui, ó, que aparece na página 29. Tá vendo? Olha lá, tá vendo que tem umas frasezinhas que estão em vermelhas e outras que estão em azuis? Né? Essas que estão em vermelhas são frases que têm um tempo indefinido no passado, tá? Lembra que eu falei pra vocês que o present perfect, ele é um tempo verbal que fala de uma ação que ocorreu no passado, mas que tem influência no presente, ou seja, ela está entre passado e presente? Então, assim, quando a gente fala de uma ação que está entre passado e presente, na verdade ela não tem tempo definido, tá? Então, quando ela não tem tempo definido, a gente vai... não tem tempo definido, né? Nós vamos utilizar o present perfect, tá? Agora, quando eu tenho um tempo definido de passado, aí eu vou usar o simple past. Olha lá, o did. Lembra que nós vimos o did no módulo passado? Né? No book 3. Nós utilizamos o did. Então, por que ele colocou o did aqui, ó? Por exemplo, ó, have you ever been abroad? Você já viajou para o exterior? Né? Você já esteve no exterior? É um tempo indefinido, né? Ele não perguntou, por exemplo, have you ever been
abroad, sei lá, 3 months ago. Não, ele não colocou 3 months ago. Ele colocou se você já foi ou não, né? Ele colocou ali como base a sua vida, né? E ele colocou, sim, eu tive, né? No caso ainda, o período não foi citado, né? What countries have you been to? Também o período não foi citado aqui, tá vendo? I have been to Croatia, Eslovênia, Bósnia, nananana. Isso aqui não tem... Agora, quando o período é citado na frase when did you visit those countries? Quando? Aí sim eu tô citando o tempo. E aí ele fala que ele visitou em 2012. Deu pra entender? Então, ó, tá vendo que mudou o tempo verbal da conversa só porque ele colocou ali em xeque o período em que a ação foi realizada, tá? Bom, aí aqui embaixo, ó, na página 30, nós temos aqui algumas time expressions, tá? Então a gente tem, né, que a gente pode utilizar como present perfect, né? A gente tem o ever, o already, o just, o yet e o never, tá? Então, ever, tipo, é uma coisa que você já, sempre quando eu quero falar assim, você já fez, né? Algo que você já fez, have you ever, tá? Already é o já, tipo, eu já fiz isso aqui, tipo, quando, por exemplo, antes da pessoa perguntar, você já fez aquela ação. O just é o acabei, né? Acabei de fazer alguma coisa. O yet é o ainda, né? E o never é o nunca, tá? Então esses aqui são os mais utilizados para o present perfect. No simple past, claro, a gente tem o yesterday, last night, 2 days ago, né? Sempre falando de um período específico, tá? Depois a gente vai para a unidade 9, né? E aí a gente pergunta com how long, né? Sobre a duração de coisas também, tá? Então, how long have you lived in Osasco? Quanto tempo você mora em Osasco, né? Have you worked here for more than 7 years? Então, assim, duração, né? A gente já falou sobre isso. Já mostrei pra vocês em frase aqui no slide, pra vocês fazerem, tá? Na unidade 9, o que a gente tem? Aqui, ó, lindinho. Present Perfect Continuous, que é o que a gente vai ver agora no nosso slide. Gente, se estiver muito rápido, fala, tá bom? Às vezes eu falo, e aí a pessoa, às vezes é difícil de continuar. Gente, ó, esse tempo verbal aqui, o esquema é vocês guardarem no coração de vocês isso aqui, ó. Essa frase que eu até deixei em negrito aqui pra vocês, ó. Guarda no coraçãozinho de vocês, tá bom? Guarda assim, ó, coraçãozinho, entendeu? Continuidade é enfatizada. Olha só que coisa, ó. Uma ação, é a mesma coisa, ó. É uma ação que começou lá no passado, continua até o presente, ou seja, é uma ação que está entre passado e presente. Mas a continuidade é enfatizada. Então, toda vez que você quer enfatizar essa continuidade, present perfect continuous. Olha só que bonitinho. Eu costumo falar, pessoal, que present perfect continuous é a junção de 2 em 1, né? Então, eu quero falar de, por exemplo, eu tenho aqui, né, a junção do present perfect. E aí, se eu tirar esse perfect aqui do meio, fica o present continuous. Lembra do present continuous que a gente falou? Lá no book 2, a gente falou um pouquinho, né? Present continuous é ações em andamento, né? Ação que está acontecendo no momento, né? Então, é a junção desses dois, tá bom? Então, guarda no coração de vocês, tá bom? Essas duas coisas maravilhosas, que aí vocês nunca mais vão errar, tá? Então, ó, continuidade é enfatizada. E, claro, né, essa junção entre dois tempos verbais, né, present perfect e o present continuous, tá bom? É a junção dos dois. Olha a nossa estrutura que linda que ela é. Sujeito, subject, o have ou has, tá, no caso, de present, tá? O been, que é o particípio do verbo to be, o gerúndio e um complemento. Olha que lindo, gente, que frase linda, maravilhosa. Olha só os exemplos. Já coloquei aqui até afirmativo, negativo e interrogativo para vocês, para ficar fácil. Olha lá. I have been trying to find a better job. Então, eu estava tentando, né? Eu tenho tentado encontrar um emprego melhor. Tá vendo?
Então, I have been trying. Esse I have been trying quer dizer o quê? Que eu estou enfatizando a continuação dessa ação. Eu comecei lá no passado e eu continuo fazendo isso até hoje. Gente, isso não acaba, sabe? Quando você é persistente em procurar aquele emprego, sabe? Então, é isso, tá? Vocês vão focar na ênfase da continuidade. I haven't been trying to find a better job. Então, eu não tenho tentado encontrar um bom emprego, um emprego melhor. Ou, have you been trying to find a better job? Então, aqui é mais uns exemplozinhos para que vocês possam visualizar este present perfect continuous, tá? Deixa eu ver aqui se tem... na apostila tem alguma coisa pra gente poder utilizar. Olha lá. Olha lá. They have been talking for the last hour. Então, eles têm tentado... se falaram, né? Desde a última hora, né? She has been working at that company for 3 years. Então, ela tem trabalhado naquela empresa durante 3 anos. What have you been doing for the last 30 minutes? O que você andou fazendo nos últimos 30 minutos, né? Então, lembra, continuação, continuidade, período, tá? James has been teaching at the university since June. Então, o James andou ensinando na universidade desde junho. We have been waiting here for over 2 hours. Então, nós estávamos esperando aqui por 2 horas. Então, tá vendo que tem uma continuação aí para vocês utilizarem? Então, é isso, tá? E aí, não esquece do meu lindo, do verbo to be no participe, tá bom? Não esquece, tá? Ó, bonitinho, tá bom? Para vocês verem direitinho, tá? Então, we have been waiting, tudo bem, ó, e she tem o has, tá bom? Então, guarde no coração isso aqui, tá? Bonitinho, tá bom? Olha só, vamos ver aqui, vamos continuar. Ó, unidade 9, tá? Tem a review, né, pra vocês fazerem, obviamente. Unidade 10. Unidade 10. Tá. Antes de eu entrar na unidade 10, pessoal, alguém tem dúvidas? Alguém tem dúvidas? Dúvidas? Pessoal do Google Meet, que tá comigo. Vocês estão comigo ainda, gente? Vocês estão tão quietinhos hoje? Nothing. Vocês estão muito quietinhos hoje. O que está acontecendo? Vocês estão nervosos? Vocês estão atentos com a revisão? O que é, gente? Vocês estão muito quietinhos hoje. Tô cansada. Ai, acontece, né, Gi? Complicado. Cansada. Também tô. Super cansada. Mas enfim, vamos lá. Estudar é assim, né, Ju? Dá trabalho. Estudar dá trabalho, né? Ai, gente, não aguento mais estudar também. Ai. Mas no final vale a pena. Vale a pena. Tem que valer, né? Pelo amor de Deus. Tanto esforço. Não valesse a pena. Olha só, então vamos falar sobre a unidade 10, então. Deixa eu voltar aqui pro meu slide. Que no meu slide tem também. Olha só. Olha que lindo, gente. Ai, meu Deus. Olha lá, second conditional, né? Na nossa apostila, lá na unidade 10, deixa eu voltar pra apostila, vai. A gente vai falar sobre conditions and possible future consequences. Então, a gente vai falar sobre ações possíveis no futuro, tá? Então, vamos lá. Ó, e aí, no caso, para falar sobre possibilidade no futuro, né, nós utilizamos mais o second conditional, né, que é do if, tá? Então, sempre que vocês forem falar desses conditional, né, second conditional, first conditional, zero conditional, é tudo com if. O ifzinho aqui, ó, tá bonitinho lá do ladinho, tá bom? Olha só. Como tá em português aí, facinho pra vocês verem, ó, é usada para expressar ações ou situações improváveis, hipotéticas ou imaginárias no presente e no futuro. Olha só que coisa, gente. Toda vez que vocês quiserem imaginar alguma coisa que pode acontecer no presente ou no futuro, você vai usar o second conditional. Por exemplo, Vini, o que você faria se você ganhasse na loteria? Ia comprar tudo de casa. Misericórdia. Mas casas pra colocar pra alugar. Não pra mim. Nossa, investidor, ele! Nasci pobre, mas não vou morrer pobre não. Misericórdia, aí sim. Ó, então, vamos colocar aqui na nossa frase, ó. Vou montar uma frasezinha só pro Vini aqui, ó. If
He won the lottery. Olha lá. Então eu peguei uma frase no simple past, tá vendo? A nossa estrutura aqui, ó. Simple past. E aí eu vou colocar o verbo modal. Vou pegar would. He would buy a few houses. Opa! Few houses to... vai comprar algumas casas. Pronto. Vamos prolongar muito aqui, tá bom? Ó, fizemos uma frase de second conditional. Aleph, Yeah. o que você faria se você ganhasse na loteria, Aleph? Tudo de coca. Tudo de coca. Ai, meu Deus. Ele ia construir um condomínio fechado. Ok, então, ó, if, de novo, ó, if, sempre com if, tá? If he won the lottery, he would build. Deixa eu ver aqui como é que fala condomínios, que eu esqueci como é que fala condomínios. Não é condomínios. Não é condomínios. Peraí, gente, acontece. Quando a gente não usa a palavra sempre, a gente acaba... tá. Residential condominium. Nossa senhora, essa palavra aqui é enorme. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, gente. Porque acontece a vida, gente... Olha lá. Então, he would build a residential condominium. Ok? De boa? Então, assim, sempre quando eu quero falar de situações hipotéticas no presente ou no futuro, tá bom? Eu tô imaginando alguma coisa, tá? If I had a dictionary, I would look these words up. Aqui no caso, pessoal, nos meus exemplos aqui, eu usei somente would, tá? Mas você pode usar qualquer um desses aqui, ó. Você pode usar o could, você pode usar o might, você pode usar o should, tudo bem? Então, qualquer um dos três desses aqui vai dar na mesma, tá? Uma coisa também que vai dar na mesma aqui também é eu mudar a ordem. Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, ó, he... Eu posso colocar assim, ó, he... Opa, o que eu fiz aqui? Tá. Ó, eu posso colocar assim, ó, e aí eu pegar esse aqui. Olha lá. Ó, tá vendo? Aí eu coloco uma vírgula aqui, ó. Eu posso mudar de lugar. Olha só. He would buy a few houses if he won the lottery. Deu pra entender? Então eu posso mudar isso aqui de lugar. Olha que incrível, gente. Além disso, eu não preciso ficar presa numa estrutura simples. Eu posso pegar e inverter essa estrutura, desde que eu saiba como inverter. Geralmente essas frases de condition, ela tem uma vírgulazinha, ó. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar, dividir, essa frase é meio que dividida em duas etapas, né? Então aí eu posso pegar, colocar a segunda no começo e a que estava no começo depois e assim por diante. Então, é bem fácil. Dúvidas em relação a isso? Fala comigo! Pelo amor de Deus! Suave! De boa! Ai, que bom! Adoro quando tá suave, gente. Adoro quando tá suave. Olha só. Tá. Ai, eu fiz caquinha, gente. Ai, eu fiz caquinha. Olha que legal. Tá tranquilão? Ai, gente, eu fiz caquinha. Isso aqui é duas coisinhas que a gente pode utilizar pro Present Perfect Continuous, que eu acho que eu, na hora de coisar, eu acabei mudando a ordem dos slides. Mas, ó, toda vez que eu falo de ações iniciadas no passado e que continuam no presente, eu vou falar de Present Perfect Continuous. Olha assim, olha meu verbo to be aqui com o ing, tá vendo? Parabéns! Olha só, Kevin. Tá vendo? Eu fiz caquinha aqui, mas dá tudo certo, tá? No final dá tudo certo. Ó, aqui
eu tô falando um pouquinho sobre Present Perfect Continuous, tá? Então nas anotações de vocês colocam esse adendo aí pra vocês, tá bom? Olha lá, ações iniciadas no passado e que continuam ocorrendo no presente, tá bom? Present Perfect Continuous, tá? E ações que acabaram de ser concluídas, mas nosso interesse está nos resultados, tá bom? Que acabaram de ser concluídas, tá bom? Aí eu vou usar o Present Perfect Continuous também, ó. She has been cooking since last night. Então, ela andou cozinhando desde ontem à noite. E a comida, a mesa parece deliciosa, né? Então, é basicamente isso. Ai, gente, vocês estão com dúvidas? Tá bem facinho hoje, né? Ai, hoje tá tão facinho. Bom, aí na unidade 11 a gente tem Job Interview, tá? Que são aquelas frases lá que eu passei pra vocês já. Essa e mais algumas. Então, tá lá no Google, no YouTube. Tem lá no vídeo do YouTube, bonitinho, pra vocês verem, tá? Que mais tem aqui? Na unidade 12 é sobre Request, Permission. Isso aqui também tá fácil, é mais decorar essas frasezinhas aqui, ó, pra vocês usarem Request, Permission, tá bom? Esse aqui é mais vocabulário mesmo, tá? Essa unidade é mais vocabulário, esse aqui também é vocabulário. Só lembrar, pessoal, que tem esse gerúndio aqui, tá? Ó lá, esse gerúndio que eu posso utilizar. Então, eu posso pegar, dar um conselho pra pessoa de comportamento, né? E falar sobre, eu pego a ação em si e coloco ela em evidência na frase, tá vendo? Ó? Talk with food in your mouth isn't polite. Em vez de falar it's impolite to talk, né? To talk aqui, ó. Tá bom? Facinho esse aqui também. É mais vocabulário, esse aqui puro vocabulário. Vocabulário de health, né? Health advice. Vocabulário também, né? As placas de trânsito. Vocabulário também, né? Que são as lojas de shopping, na unidade 17. Na unidade 18 tem vocabulário de aeroporto. Olha só, mais vocabulário pra vocês e review pra vocês fazerem. Olha só. Então, pessoal, eu não vou focar em vocabulário com vocês, porque não precisa, né? O que eu aconselho vocês fazerem? Para que vocês tentem fazer esses exercícios que estão, por exemplo, na review, que estão lá no nosso YouTube, tá? Assistam os vídeos lá. O Vini arrumou pra vocês toda a playlist do Book 4. Tá linda a playlist de vocês, tá? Então, acessa a playlist lá. Dá pra revisar também os outros módulos, que o Vini também aqui já soprou, que ele também arrumou todas as playlists do inglês. Então, tá lindo o canal, tá todo organizadinho pra que vocês possam estudar essa semana. E aí, até o final da semana, eu mando o link da atividade pra vocês fazerem, tá bom? Pra vocês, a gente encerrar esse módulo aí do Book 4 e já entrar semana que vem com o pé de leito lá no Book 5. Ok, pessoal? Então, por hoje, é só tudo isso, tá bom? Tudo isso nós vimos hoje. Falei pra caramba, falei pelos cotovelos, mas é isso. Pessoal, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, já sabem, né? Manda mensagem, liga. Não liga não. Liga não, porque eu não tenho celular. Mas manda mensagem. Manda mensagem, tá? Coloca a sua dúvida, tá bom? Tira a dúvida, manda foto, manda print, manda qualquer coisa, tá? Faz sinal de fumaça, mas para que vocês não fiquem com dúvidas, tá bom? Melhor aula! Ai, Carlos, você é um lindo. Você é um lindo, ó, um coração pra você, tá bom? Então é isso, pessoal. Bye, bye. Mua! See you next time. Bebam água! Bebam água aqui, ó. Estão falando pra eu beber água. Vou beber água. Obrigada. Pode deixar, Ingrid. Bebam água. Bye.